bom, André Ragusa Filho está dizendo o seguinte: Horta, explique por que a Petrobras elevou o preço do diesel, sendo que os ganhos do governo já estavam em 100% com o preço. Eu não sou especialista nisso, mas assim, há uma rusga muito grande, não é de agora, desde o momento da nomeação entre o presidente da Petrobras e a forma como ele entende que a companhia e a economia devem andar e os interesses do presidente Lula. Isso ficou tão evidente que o presidente Lula teve que chamar as favas em vários momentos e dizer, olha, isso vai acontecer do jeito que nós queremos. Por quê? Porque o presidente da Petrobras tem uma forma de gerir, uma visão, uma ideia de Petrobras que não é a mesma do presidente Lula. Então eu não sei te dizer por que efetivamente o preço do diesel cresce, mas se o preço do diesel chegar próximo a 7, o presidente Lula vai enfrentar nas ruas os caminhoneiros, e aí, Conde, toda essa confusão que eu falei agora, todos esses anti que eu falei agora, eles começam a se potencializar por sinergia, e a gente vai ter problemas. Espero que não seja próximo da eleição de 2024. Isso pelo menos faz com que o governo se mexa, né? Quando vai crescendo, porque o Lula estava não crescendo de popularidade nas pesquisas que a gente vinha vendo aqui, a Quest, acho que o IPEC também tinha dado isso, crescendo sempre um pouquinho, né? Daquele jeito, pouquinho não, fora da margem de erro, de maneira consistente e contínua. E que isso, inclusive, dava para o Lula mais condições de negociação com o Centrão, com o tal do Centrão, com o Arthur Lira. A gente falou muito disso aqui, né? Inflacionava, digamos assim, o Lula nesse sentido. E agora, será que inverteu essa questão? Será que está dando certo? Porque a Globo está atacando o Lula tem dito, tem falado coisas que acabam caindo estranhamente na cena pública, a questão do que a gente entende, mas que, em geral, não se codifica, né? Quando ele falou do TPI, por exemplo, né? Ele poderia não ter falado disso, ele caiu, escorregou numa casca de banana. Uma pergunta do jornalista. Também outras questões anteriores, do STF e tudo mais. Será que isso começa a erodir? Não, o que eu vou dizer é o seguinte, para as pessoas entenderem. O presidente Lula saiu de uma eleição tremendamente complicada, demonstrou força, iniciou o mandato dele botando um grupo de ministros que parecia ser uma constelação estelar de pessoas fantásticas, sensacionais, todo mundo prometendo maravilhas, iniciou com transformações de base, tirando as pessoas da fome, mudou a cara do Brasil para o que a gente conhecia da época do Bolsonaro, e tudo isso, você imagina um carro sendo movimentado por todas essas ideias. Em vez do combustível, que é a gasolina, você bota todas essas coisas ali dentro. Esse carro andou rápido durante um tempo, mais precisamente 8 meses. Parados 8 meses, as pessoas começaram a fazer avaliações, e essas avaliações não são positivas como estavam sendo lá atrás, demonstrando que o governo está começando a perder fôlego, e está começando a perder fôlego num momento chave, que é exatamente antes das eleições municipais. O presidente Lula tem que estar muito atento a isso. Por que o governo está perdendo fôlego? Bom, a gente podia falar em 20 motivos aqui, alguns que são derivados das próprias ações do governo e outras que são derivadas, sim, de ações muito diretas politicamente estabelecidas por determinados atores, como o presidente do Banco Central, como o próprio presidente da Câmara, como, obviamente, essa grande mídia corporativa aí estabelecida, mas nós não podemos olhar para isso e dizer, está tudo bem, estamos maravilhosamente bem e a partir de agora tudo são flores. Não, é preciso entender que essas pesquisas já sinalizam por um processo muito sério de revisão, de percepção e de autocrítica que o governo tem que fazer ainda nesse momento, porque senão 2024 vai ser um desastre. Talvez tenhamos encontrado agora, vamos ver como é que porque esses dados precisam se consolidar, a meu ver, né? Você falou que teve a IPESP que também apontou isso, eu vou checar, vou checar tudo para poder avaliar de acordo com com as minhas ferramentas, para ver se tem uma tendência de erosão, né, na popularidade do Lula de fato, se não é só um solavanco, alguma coisa parecida. Mas se for de fato, o que eu queria dizer é o seguinte: se confirmar essa erosão, aí eu acho que a questão é comunicação mesmo, né? Aí vai ter que mexer, aí o governo vai ser obrigado, porque o governo está ignorando isso até agora, né? Isso. Comunicação, todo mundo critica, eles sabem que é ruim, que é péssima,
mas não mexe. Mas agora, se cair a popularidade, aí tem uma coisa boa que o governo vai ter que se mexer nessa área. Uma das coisas que eu aponto na minha live de ontem é isso: existe uma armadilha da comunicação. Quer dizer, nós temos o melhor comunicador do mundo, em termos políticos, que é Luiz Inácio Lula da Silva, mas nós não temos política de comunicação. O que nós temos é uma superexposição do presidente. Então, estão colocando o presidente em todos os lugares, e isso, obviamente, tem um limite, e parece que o limite foi atingido. Então, o próprio podcast que ele tinha lá, naquela situação, já está devidamente comprovado que não funcionou, e as coisas começam a acontecer de forma muito rápida. Agora, não é só a comunicação, tá? Porque se nós tivéssemos um governo que estivesse tinindo, maravilhoso em todas as áreas, e só a comunicação errada, eu concordaria contigo. Nós temos vários problemas que precisam ser imediatamente resolvidos, ou esse cenário de degradação, ou pelo menos de perda de fôlego do governo, vai atingir um nível preocupante, especialmente num momento em que a tensão entre civis e militares, entre governo e oposição, entre golpistas e democracia, vem crescendo.